Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam passando por esse momento de dificuldade no mundo inteiro bem, com a tranquilidade que for possível e com a certeza de que logo logo a gente vai superar tudo isso. Essa é mais uma videoaula sobre movimentos sociais e nessa aula nós vamos abordar especificamente o movimento antirracista, né? O movimento negro especificamente, na luta contra o racismo, né? Nós já tivemos algumas aulas sobre a temática de movimentos sociais. Então, o que são os movimentos sociais, como que a gente entende, explica os movimentos sociais. Uma aula sobre o que nós chamamos dos tradicionais movimentos sociais, que é o movimento sindical e o movimento camponês. E desde então nós entramos nas aulas sobre os novos movimentos sociais. Então, movimento feminista, movimento LGBTQIA+, movimento antirracista, e nas próximas aulas nós vamos ver ainda o movimento ambientalista, movimento pacifista e o movimento dos povos originários, né, dos povos indígenas, que não necessariamente é um novo movimento social, mas que a gente vai ver esses três movimentos juntos na próxima aula, beleza? Então, fiquem com a aula. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Bom, vamos lá. Então, como eu disse, essa aula é sobre o movimento negro, sobre o movimento antirracista, né? A gente vai encontrar esses dois termos corretamente igual. Eu normalmente prefiro utilizar o antirracista, eu nem sei o porquê que na aula eu coloquei aí como movimento negro. E aí a imagem que vocês estão vendo é do Black Lives Matter, né? Que é um movimento que nos Estados Unidos tem alguma repercussão em todo o mundo, inclusive no Brasil. De vidas negras importam, esse movimento vai ser a conclusão dessa aula, desse pedaço da aula. Então, aí é para anunciar o que nós vamos estar tratando ao longo dessa aula, beleza? Bom, eu acho que para todos o movimento negro, o movimento antirracista é bem claro, né? Parte de um pressuposto de que nós vivemos em uma sociedade racista, em uma sociedade onde o branco estabelece privilégios, e a partir desses privilégios, as raças não brancas são inferiorizadas, são categorizadas enquanto sub-raças, né? Isso parte de um discurso supremacista europeu muito forte, e quem ganha grande projeção nisso é o movimento negro, então por isso que a gente tem falado em movimento negro aqui. Mas existe outras raças que vão ser colocadas enquanto expoentes nesse debate antirracista. Então, os indígenas, os árabes, os orientais japoneses, chineses, indianos, é o que nós costumamos de chamar de raças racializadas. Por que isso quer dizer? O que quer dizer essa raça racializada, né? Ou melhor dizendo, para não ficar uma cacofonia, pessoas racializadas. São pessoas em que a raça importa. Então, por que isso, a raça importa? Porque quando você vê, ou quando você descreve, quando você imagina uma pessoa branca, principalmente uma pessoa europeia, você não pensa na raça dela enquanto um elemento de descrição. Mas todas as raças que são não brancas são raças racializadas, são raças que de alguma maneira sofrem preconceitos. Óbvio que tem raças que sofrem mais com esses preconceitos, como o povo negro, mas todas, de alguma maneira, mais ou menos, sofrem preconceitos. De fato, se a gente for analisar biologicamente, não existem raças que vão diferenciar os seres humanos. Mas, se a gente olha sociologicamente, existem raças. Então, por isso que sociologicamente a gente divide esses termos. Então,
se usa a raça enquanto uma categoria sociológica e não biológica para dizer, porque inclusive dizer que existem níveis, né, que existem raças, você prescinde uma hierarquia, ou você pode cair numa hierarquia que não é o objetivo desse tipo de discurso. Agora, por que não chamar de etnia? Porque etnia pressupõe características culturais. Então, uma etnia é formada a partir de características fenótipas, então, da cor da pele, do cabelo, do formato do rosto e do corpo de maneira geral, mas também de características culturais. Então, eu posso ter raças diferentes em culturas, eu posso ter uma mesma raça com etnias diferentes, por ter povos e culturas que vivem de maneira distinta ali, né? Então, pegar um caso famoso, né, daquele filme Hotel Ruanda. São raças, a mesma raça, né, que são os negros, são povos africanos, mas divididos ali entre etnias, os Tutsis e os Hutus. Então, é importante para a gente entender que existe a raça e existe a etnia enquanto outro elemento. Agora, por que podemos usar também cor? Só que o problema de cor é que você estabelece como se a cor fosse o único elemento para definir as características fenótipas de alguém e principalmente porque você pode cair numa ideia de colorismo, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nesse tema, mas essa ideia de que existem pessoas mais ou menos negras e que por isso sofrem mais ou menos preconceitos. É claro que uma pessoa de pele retinta, completamente negra, ela vai ter uma dificuldade de aceitação da sociedade branca superior a uma pessoa de pele mais clara, mas isso não significa que ela não sofra racismo e que esse racismo possa ser profundamente grave e ultrajante àquela pessoa. Então, por isso que a gente acaba, sociologicamente, adotando o termo raça. Beleza? Então, o movimento racista, o movimento antirracista, busca a luta pelo fim de uma sociedade racista, de uma sociedade em que exista uma hierarquia de raças entre as pessoas, beleza? Seguindo. Bom, e aí eu gosto de trazer aqui alguns exemplos históricos que são muito importantes e são apagados enquanto movimentos negros e movimentos antirracistas fortes e importantes, né? Um primeiro que eu já citei e gosto de citar muito é a Revolução Haitiana. Já falei um pouco dela para vocês, mas eu acho que vale a pena dizer de novo. A Revolução Haitiana é a única revolução fora da África que garante o fim da escravidão e a independência do país. Isso pelos escravos, né? Uma revolução feita pelos negros em solo latino-americano, em solo americano, e que vai promover a independência e o fim da escravidão no território haitiano, né? É uma revolução magistral, assim, porque ela é contra uma França iluminista, revolucionária, né, que é logo em seguida da Revolução Francesa, e ela mostra diversas contradições do período colonial, do movimento antirracista até os dias de hoje, o movimento abolicionista como um todo. Então, vale muito bem o estudo, buscar entender mais o que é a Revolução Haitiana, porque, de fato, é interessantíssima, né? No final dessa aula, eu vou colocar algumas sugestões, já adianto uma aqui, que se chama Os Jacobinos Negros. É um livro gigantesco, deve ter umas 800 páginas, mas que é brilhante, vale muito a pena ler, estudar e ter esse livro como uma referência, que vai tratar exatamente da Revolução Haitiana e essa contradição com uma França revolucionária. Por isso que é os Jacobinos Negros, né? Porque os jacobinos estavam fazendo a revolução lá na França, e aqui tem os jacobinos negros que vão se enfrentar exatamente contra os jacobinos brancos franceses. E outro movimento muito importante, que é apagado
e cada vez menos estudado ao longo da nossa história, é o movimento quilombola, que aconteceu nos séculos XVI, XVII, XVIII no Brasil, um pouco na América como um todo, né, na América do Sul como um todo, mas no Brasil muito forte, que eram os escravizados que conseguiam fugir ou que se libertavam, enfim, ou que eram libertos, formavam quilombos em zonas rurais, que eram tribos, eram pequenas vilas muito auto-organizadas, independentes, umas maiores, outras menores, e que botaram em xeque tanto a colonização portuguesa no Brasil, quanto o sistema escravagista, né? Porque era muito grande. Então, se você olha, por exemplo, o Quilombo dos Palmares, que é na região de Alagoas, Recife, hoje, o que é Alagoas e Recife hoje, mais para o centro do continente, não tão à beira-mar assim, o Quilombo do Palmares chegou a ter 20 mil moradores ali, era gigantesco, tinha uma projeção muito grande e foi um grande problema para a colônia portuguesa. Então, tem diversas incursões militares contra o Quilombo dos Palmares até a sua derrota com a captura. Na verdade, a captura e morte do Zumbi não é o fim ainda do Quilombo dos Palmares, ele vai conseguir durar mais tempo e perdurar até que cai pela mão do Duque de Caxias, né? Vocês já devem ter ouvido 1000 referências sobre Duque de Caxias, é a pessoa que mais tem nome de cidades nesse país, e é ele que vai conseguir derrotar o Quilombo dos Palmares depois de muitas incursões da coroa portuguesa contra o Quilombo. Eu espero que vocês tenham estudado isso em história, também é um fato muito interessante, mas que a gente não pode desvincular esse movimento das lutas antirracistas do século XX, do século XIX, do século XX, porque estão amplamente conectados e referenciados nesses movimentos, né? Bom, e o outro também que é esquecido como um movimento negro, quanto um movimento antirracista, é a luta abolicionista, né? A própria luta contra a escravidão. Então, se o movimento quilombola fica aí no século XVI, XVII, XVIII, um movimento abolicionista vai ganhar muita força no século XIX. E aí, por que é interessante e importante a gente entender o movimento abolicionista como um movimento negro, né? Nós temos um processo que não é só no Brasil, mas de embranquecimento das grandes personalidades, dos intelectuais. Isso é muito grave. Então, se pinta literalmente, né, como o Castro Alves mostra aqui, né, esse primeiro aqui é o Castro Alves, você pinta os movimentos, as grandes lideranças e os intelectuais enquanto brancos. Isso é um crime, né, na verdade, porque você embranquece essas pessoas para mostrar. Isso acontece com Machado de Assis, né? É provavelmente o maior escritor da literatura portuguesa no mundo todo, e é negro, e isso é esquecido, porque tem um processo de embranquecimento nada velado, que são imagens atrás de imagens, com embranquecimento da foto dessas pessoas, né? Isso acontece até os dias de hoje, né? A gente pode se referenciar em vários exemplos. Um extremamente atual, Neymar sofreu um caso de racismo ontem, e há, sei lá, 6, 7 anos atrás, ele perguntaram se ele já tinha sofrido racismo, ele falou, não, eu nem negro sou. E isso acontece com ele. Eu aposto que a maioria dos meus alunos mais jovens não percebem o Neymar enquanto uma figura negra, né? Então, Manito, enfim, você tem vários processos de embranquecimentos que são muito importantes na história do Brasil, dos Estados Unidos, da América como um todo. Mas, enfim, é importante dizer que o movimento abolicionista é um movimento negro,
porque por diversas vezes foi esquecido e colocado como se fosse um movimento de brancos bonzinhos que lutam pelo fim da escravidão, que não é nem um pouco verdade, muito pelo contrário. Foi a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, não é um presente, como muitas vezes é colocado pela princesa Isabel, mas sim é uma conquista e uma concessão da coroa brasileira ao movimento negro, que é aquela velha história que o Brasil é especialista em que se dá os anéis para não se perder os dedos. Então, para que não caísse, e logo depois ela cai, mas para conter uma rebelião popular que já estava muito forte ali, a princesa assina a Lei Áurea em 13 de maio de 88. E aí eu coloco aí no slide que vocês estão vendo alguns exemplos de personalidades que foram muito importantes na luta antirracistas. Alguns, de fato, muito famosos, como Castro Alves, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, que são, inclusive, nome de ruas, e por muitas vezes são embranquecidos, e, na verdade, eram negros, eram filhos de escravos, de pessoas escravizadas, principalmente de mulheres, né, escravizadas, de mulheres negras escravizadas, enfim. Foi algo muito importante na história do Brasil e que é apagado enquanto um movimento negro. Beleza, gente? Alguma dúvida? Podemos avançar? Bom, e aí a gente chega para mais atualmente, né? Então, de novo, aquela ideia de os novos movimentos sociais está muito conectado a um levante antirracista que vai ter nos Estados Unidos nos anos 50, 60 e 70. E por que novos movimentos sociais? Porque já existia movimento negro, já existia movimento antirracista, escravagista nos Estados Unidos. Mas é aquilo que eu disse, né? Surge um novo elemento ali na década de 50 e 60, que é não estar organizado através das estruturas tradicionais dos partidos de esquerda, seja socialista, seja comunista, seja o que for, principalmente nos Estados Unidos, mas que tem uma projeção muito forte, né? E isso, o nome que se dá, isso é a luta por direitos civis nos Estados Unidos, que vai ser ali na década de 50 e 60. E quando a gente diz luta por direitos civis, bem básico, assim, né? Então, vejam, os americanos já votavam desde o século XVII, do século XVII não, mas desde o século XVIII, os americanos já votavam e os negros não. E aí, no século XIX inteiro, você tem um embate pela disputa do direito ao voto, que os negros são deixados de lado nisso, né? Por muitas motivações políticas, mas também por motivações racistas. No século XX, não vai ter impedimento ao voto negro. Na verdade, vão caindo o impedimento ao voto negro. Mas em diversos estados, a branquitude americana vai criando empecilhos para que a população negra não vote. Então, primeiro coloca que tem que ser alfabetizado, e aí depois, além de ser alfabetizado, você tinha que assinar uma carta de próprio... Você tinha que fazer uma assinatura, você tinha que fazer uma carta de próprio punho, e aí, para dificultar mais ainda, você tinha que fazer uma carta de próprio punho na frente do juiz eleitoral, ou seja, vão criando diversos mecanismos para que seja cada dia mais difícil a participação dos negros, né? E aí, principalmente na figura do Martin Luther King, que eu já vou falar um pouco melhor agora, daqui a pouco, você tem um movimento de fim da segregação racial, seja formal, seja informal nos Estados Unidos. Então, direito ao voto, garantir a estabilidade do direito ao voto, direito à educação igualitária. Então, você tinha escolas de brancos, escolas de negros, você tinha espaços públicos divididos para negros e para brancos, você tinha lugares em ônibus divididos para negros e brancos. Isso tudo era um sistema de apartheid que não é igual ao sul-africano, que eu vou falar daqui a pouco, mas é muito pesado.
E aí, principalmente na figura do Martin Luther King e outros, você vai tendo toda uma rebelião, um protesto da população negra contra isso, né? Contra essa segregação, contra esse regime de divisão racial nos Estados Unidos. Isso é muito forte no sul dos Estados Unidos, que são os estados que vão se posicionar contra o fim da escravidão, mas no norte também é muito presente e tudo mais, né? O estopim dessa rebelião é um ato muito simplório, é impressionante o quanto é simplório isso, né? Um dia, Rosa Parks, que era uma ativista do movimento negro, se recusa a levantar para que um homem branco sentasse no lugar dela no ônibus, ou seja, tinha lugares de brancos e de negros no ônibus, ela está sentada num lugar e quando um branco pede para ela se levantar, ela se recusa e é presa por isso, né? E gera toda uma comoção do absurdo que é isso, né? Uma mulher negra chegando do trabalho cansada e por que aquele homem branco tem direito a pedir com que ela se levantasse, né? Então, isso gera toda essa comoção e é o estopim das manifestações dos anos 50, 60, 70 da luta antirracista. E, de novo, é junto com o movimento feminista que também explode nesse período, né? Bom, aqui são duas manifestações, né? Então, uma com uma placa que eu coloquei exatamente para chamar a atenção disso, né? De ter que dizer o óbvio, né? Eu sou um homem. Aqui também é uma manifestação em Selma, que é um desses casos onde se criava grandes dificuldades para votar. E aqui é o Martin Luther King, se eu não me engano, aqui é a Rosa Parks. Enfim, são manifestações desse período, né? Bom, esse é o Martin Luther King, uma figura icônica, né? Que tem diversas referências na cultura pop. O seu grande discurso e que vai o projetar, que é dessa imagem, é aquele discurso I have a dream, né? Eu tenho um sonho, tem no YouTube, eu acho que vale a pena vocês ouvirem, porque inclusive dá para entender muito bem quem é o Martin Luther King, né? E quem é Martin Luther King, né? Ele é um pastor protestante, batista e um ativista político, né? Como os negros não tinham acesso aos grandes espaços de debate político e os Estados Unidos era muito guetificado, ou seja, as comunidades, o Brasil, por características próprias e pobres, você não tem bairros de negros. São Paulo até tem um pouco disso, né? Bairros de negros, bairros de orientais, bairros de brancos. Agora, nos Estados Unidos, você tem isso demais, assim, é completamente segregado, inclusive igrejas de brancos, igrejas de negros, enfim, todas as sortes e casos de igrejas aí que possam ter. Então, a partir desses dois elementos, a população negra norte-americana utiliza as igrejas protestantes como uma forma de reivindicação, de luta, de organização política propriamente dita, né? E não é só o Martin Luther King, você tem projeção de diversas figuras do movimento negro a partir das igrejas, e principalmente das igrejas batistas, mas o Martin Luther King é a grande referência disso, né? Então, o discurso dele é muito permeado por essa coisa da igreja, do cristianismo e tudo mais. Então, se vocês vão olhar esse discurso I Have a Dream, vocês vão perceber que é uma áurea de pastor e o jeito que ele fala, as referências são muito bíblicas e tudo mais, né? E isso não é só no seu discurso, mas sua prática, né? Ele é um pacifista. Então, ele vai ser contra a utilização de armas e de métodos violentos na luta antirracista. Isso vai ser importante, que vai diferenciar ele de outros, né? Ele ganha o Nobel da Paz em 64, mas ele é assassinado
em 4 de abril de 1968, ou seja, 4 anos depois do Prêmio Nobel da Paz que ele ganha. Ele é assassinado por um cara que chama James Earl Ray, e é curioso porque é um branco, obviamente, mas ao mesmo tempo a polícia, o FBI não consegue identificar ali uma vinculação supremacista, né, branca, mas sim de que foi um ato de loucura dele, de que provavelmente ele tivesse problemas psicológicos. Tem gente que questiona, inclusive, se foi ele mesmo que matou o Martin Luther King, quem mandou matar, enfim. Tem várias coisas que ponderam aí sobre o assassinato do Martin Luther King. Beleza? É importante dizer uma coisa, que o Martin Luther King era um liberal, e no sentido liberal econômico, liberal político, que é a raiz do termo liberal, que eu acho que eu já falei para vocês um pouco desse termo. Isso é importante para nós entendermos o seguinte, que o I Have a Dream, o sonho do Martin Luther King, é a eleição do Obama em 2008. Acho que é 2008. Ou seja, o sonho do Martin Luther King foi realizado. Se ele tivesse vivo até hoje, não duvido que ele iria dizer que o racismo acabou nos Estados Unidos. Isso é muito importante para a gente entender as próprias contradições do discurso dele, e o outro elemento que talvez seja o oposto ali, ou melhor dizendo, o grande adversário do Martin Luther King no movimento negro norte-americano, é o Malcolm X. Brevemente, né? Quem é o Malcolm X? Malcolm X é um jovem, inicia sua militância enquanto um jovem negro de Nova York, da região do Brooklyn, que se envolve com droga, é preso, e aí ele é preso, e lá ele tem contato com o movimento negro islâmico nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos teve algo que foi muito forte, perdeu um pouco de projeção nos últimos anos, mas existe um movimento que, na verdade, é meio mundial, de que a religião natural, entre aspas, ou a religião própria da população negra seria o islamismo, né? Então, existe nos Estados Unidos, principalmente, uma busca da população negra para a sua conversão ao islamismo enquanto a sua religião própria, né? Que é uma religião negra, de origem negra e tudo mais. E aí ele se converte ao islamismo na cadeia, em contato principalmente com o irmão dele, mas outras referências, e a partir disso se torna uma grande liderança. É um grande interlocutor, falava muito bem, muito inteligente, um leitor voraz, era uma máquina de inteligência, um cérebro muito forte e muito eloquente, ou seja, falava muito bem. E aí, nesse processo de conversão ao islamismo, tem algo que é interessante, porque o nome de batismo dele é Malcolm Little. Mas nos Estados Unidos, o que aconteceu é o seguinte, que os escravizados adotavam o nome do proprietário, né, do dono da fazenda ali. Então, eu dou um exemplo que é o seguinte, eu gostava muito de futebol americano, assistia futebol americano, e tinha um jogador que chamava Red Bush, igualzinho o Bush presidente. O que leva a crer, e ele era negro, o que leva a crer que provavelmente os antepassados do Red Bush foram escravizados na fazenda dos antepassados do Bush, porque eles adotavam os nomes dos seus proprietários, né? E aí, então esse Little no Malcolm Little, era um nome branco, né? Era entendido, e é entendido como uma marca. E aí ele muda de nome para um nome em árabe que eu não vou saber falar, nesse processo de conversão ao islamismo, né? E como eu disse, se torna uma grande liderança, um grande dirigente do movimento negro islâmico,
mas ele tem um processo de disputa política e ele meio que é expulso, se retira, é denunciado pela grande liderança, que eu não vou me lembrar o nome agora, desse movimento islâmico, e ele rompe com o islamismo e se torna ateu e socialista, né? E já vou voltar nisso, e aí ele tem a transformação do seu nome para Malcolm X, né? E por que Malcolm X? É para dizer, esse X é exatamente para marcar que o nome dele é uma incógnita, que foi arrancado dele o seu direito a ter um nome, né? Um exemplo para essa história do nome, para vocês entenderem, é o Muhammad Ali, né? Aquele boxeador, né? Tem uma entrevista com ele que o repórter chama ele pelo nome de batismo dele, que é Cassius Clay. E aí o repórter fica insistindo nesse nome dele, ele fala, cara, esse não é meu nome. Isso é o nome que os brancos me deram, meu nome é outro. Me negaram, inclusive, o direito ao nome. Então, ele utiliza esse Muhammad Ali como uma forma exatamente dessa conversão e desse protesto, né? E é curioso, só em aspecto de curiosidade isso, Muhammad Ali é tipo José da Silva, assim, nos nomes árabes. Então é um nome extremamente comum. Eu acho, inclusive, que é o nome mais comum no mundo é Muhammad Ali. Enfim, então é isso. Beleza. Aí o Malcolm X se converte se converte não, né? Rompe com o islamismo, se torna ateu, se torna socialista. E ele sempre teve um perfil que era não pacifista, então ele defendia a utilização de arma enquanto uma forma de defesa e de ataque, né, de contra-ataque, principalmente a polícia racista norte-americana, e ele acreditava que essa relação entre brancos e negros nos Estados Unidos já estava de tal forma deteriorada que a única maneira era a formação de um Estado, de um Estados Unidos negro, né? Então dividir os Estados Unidos enquanto uma nação branca e uma nação negra. Isso vai voltar nos Panteras Negras. Então é importante isso, beleza? E aí, os Panteras Negras, né? O Partido dos Panteras Negras. Obviamente que o Pantera Negra, que está sendo muito falado agora pela morte lá do ator, e o quadrinho, o filme e tal, que tem o filme, tem o quadrinho, é uma referência ao Partido dos Panteras Negras que surge em 1968, né? Desculpa, surge na década de 60, em 1966. Eu errei com o próximo, né? Quem era os Panteras Negras? Era uma organização política, era um partido, só que era extra-parlamentar. O que significa extra-parlamentar? Que ele atuava no parlamento, mas ele também atuava fora do parlamento. Isso nos Estados Unidos é um pouco incomum, não existe muito. Mas ele era um partido que atuava nas duas coisas, né? É mais ou menos o que são os partidos de esquerda no Brasil: PT, PSOL, PCdoB, PCO, enfim, PSTU, enfim, todos esses partidos acabam atuando um pouco assim. O que o diferencia dos outros partidos é que ele era um partido socialista revolucionário. Então eles estabelecem, é um partido negro, né, só de negros, mas eles estabelecem uma conexão com o Partido Comunista Norte-Americano, em que vai lançar Angela Davis como vice, como eu falei na última aula, como candidata à vice-presidência nos Estados Unidos em alguma eleição que eu não vou me recordar o ano. Eles também tinham essa ideia de um nacionalismo negro, né, o que chamamos de um nacionalismo negro, de entender que não tinha mais jeito na sociedade americana em não ser racista, e promovem a ideia de que deveria se formar um país
só de brancos e um país só de negros, né? Eles executam, e é a partir disso que eles fazem, rondas armadas nos bairros negros para proteção contra a violência policial. Então, eles andavam armados pelos bairros da Califórnia, de Nova York, enfim, principalmente Oakland, que é onde eles têm maior força, e eles andam ali protegendo a população negra contra a violência racista, tanto da polícia quanto da população branca no geral. Eles têm duas figuras importantíssimas, né, três, na verdade, que é o Huey Newton e o Bob Sale, e a Angela Davis, que eu já citei. São as três grandes figuras do movimento dos Panteras Negras, né? Aqui é um protesto na Olimpíada de 74, no México. 74 não. 76? Agora eu fiquei na dúvida aqui. Mas nas Olimpíadas do México, quando nos 200 metros rasos, esses dois atletas americanos levantam o punho, né? Só a curiosidade que eles estão com a luva, né, que é o exemplo, só que esse daqui, o que ficou em terceiro lugar, esqueceu e era para os dois levantarem o punho esquerdo. Aí eles dividiram a luva e um levantou o esquerdo e o outro levantou o punho direito. Os Panteras Negras ressurgiram nos últimos anos nos Estados Unidos, né? Tem o novo New Black Panther Party, que também utiliza armas e também utiliza rondas contra a violência policial nos últimos anos, né? E algumas táticas de guerrilha e tudo mais. Olimpíadas de 68, boa. E aí, trazendo um pouco para o Brasil, tem o movimento negro unificado, né, que é muito atuante até hoje, e surge em 1968, então no meio da ditadura, né, no pico da ditadura, na verdade, e reparem que é no mesmo ano daquelas greves que eu falei no ABC Paulista, né, e eles vêm se organizando ao longo do ano de 1978 inteiro, e vai culminar no dia 7 de julho de 1978, com o lançamento público no Teatro Municipal de São Paulo. Eles organizam diversos setores, diversos coletivos, centros, instituições, entidades de maneira geral, culturais, políticos, de ensino, negros, e que vai buscar ter essa unidade da luta antirracista, né? Vai ter como grande conexão os movimentos socialistas e comunistas da época e principalmente a luta contra a ditadura militar, por entender que sem o fim da ditadura militar não acaba o racismo no Brasil e que sem o fim do capitalismo não acaba o racismo também. Importante dizer, né? Tanto Malcolm X quanto os Panteras Negras também acreditavam nisso, que o capitalismo é a raiz e é a origem do racismo, então que para o racismo acabar é preciso acabar com o capitalismo como um todo, né? Grandes figuras que talvez você já tenha ouvido falar do MNU a Lélia Gonzalez e o Abdias de Nascimento. Os dois são grandes pensadores, filósofos brasileiros muito importantes. Que eu saiba, não, cara. Marielle não era ligada ao MNU, mas fazia parte do movimento negro, do movimento antirracista, né? Surge, a partir do MNU, o dia, né, o Dia Nacional da Consciência Negra, é uma proposta do MNU, o dia 20 de novembro, como o Dia Nacional da Consciência Negra, que é o dia que o Zumbi dos Palmares é assassinado. Então, essa homenagem do dia 20 a Zumbi e ao Dia Nacional da Consciência Negra. É importante, inclusive, como um contraponto ao 13 de maio, como fim da escravidão, né? Por não entender que o 13 de maio é uma data que represente o movimento negro, eles
promovem e difundem o 20 de novembro como um dia de luta e de consciência da população negra. Beleza? Bom, e aí o Nelson Mandela, na sua luta contra o apartheid na África do Sul, o regime do apartheid é, sem dúvida nenhuma, um dos mais violentos do mundo, mais racistas, mais segregadores e mais bizarros em todos os sentidos. Então, só para vocês terem uma ideia, né, existiam guetos da população negra, e essa população negra, que era muito menor do que o destinado à população branca, é óbvio, e aí, para ir de um bairro a outro, ou mesmo para ir trabalhar, esses negros tinham que ter autorizações de um branco, tinham que ter a espécie de um passaporte que o autorizasse a passar lá. Então, era assim, uma coisa completamente bizarra, o regime do apartheid negro, né? O regime do apartheid na África do Sul. O Nelson Mandela, ele fazia parte da Confederação Nacional da África do Sul, que era um partido político, que na época não era legalizado, né? E especificamente da Lança da Nação, que era o braço armado, o braço revolucionário armado da CNA, e que vai ser muito importante, vai fazer ações de guerrilha na década de 60, e flertava, tinha algumas conexões com o comunismo soviético, tem inspiração no Che Guevara também, nas guerrilhas que eram promovidas na América Latina, na África como um todo, né? O Nelson Mandela é preso em 64, ficando até 1990, ou seja, muito tempo preso. E aí acaba o regime do apartheid na África do Sul por questões internas, né, pelos protestos e pela reverberação interna daquela ebulição. Mas também é muito importante uma coisa que eu falei para vocês naquela primeira aula sobre os movimentos sociais, a questão do boicote, né? Diversos países deixam de consumir produtos sul-africanos. Isso vai enfraquecendo a economia sul-africana e leva à queda do regime. Em 94, o Mandela é eleito presidente da África do Sul, ficando até 99, ou seja, um mandato só, mas o CNA continua no poder até hoje, com algumas mudanças, mas continua no poder até os dias de hoje, e basicamente é um governo de conciliação de classes e de raças, né? Então, aquela inspiração comunista, socialista, é deixada completamente de lado, e aplica um governo de conciliação de classes e de raça, que é muito importante lá. Eu acho que esse projeto de conciliação de classe é muito bem visto num filme que eu vou ver o nome aqui, confirmar o nome. Invictus. É um filme sobre a seleção sul-africana de rugby, que é pós-apartheid, no primeiro governo do Nelson Mandela, no governo do Nelson Mandela. Beleza? Passando. Bom, e aí a gente chega na última parte do que eu quero trabalhar aqui com vocês, que é a luta contra a violência policial nos Estados Unidos, e que tem reverberado de certa forma no mundo inteiro, né? Tudo vai começar quando em 2010, começar não, né? Mas vai explodir em 2016, se eu não me engano, quando esse nome que eu coloquei aqui, Eric Garner, é um homem negro que é assassinado pela polícia, e logo em seguida o Mike Brown é assassinado, e surge o Eric Garner vai ficar famoso pela frase I can't breathe, que é o que está na camisa do LeBron aqui, né? Eu não consigo respirar. E porque tem vídeos do assassinato dele,
e o Mike Brown por don't shoot, ou seja, não atire. Ele já estava rendido, ele já estava imobilizado e mesmo assim a polícia atira nele, né? E isso vai gerar toda uma onda de protesto nos Estados Unidos através do Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam. Isso ganha uma projeção gigantesca nos Estados Unidos, gente, gigantesca. Então, Beyoncé vai fazer música falando sobre isso, que é Formation, vai fazer um ato no Super Bowl, quando ela vai cantar uma música que é a Formation, todo citando o movimento negro, pesadíssimo. Os jogadores da NBA, liderado pelo LeBron, vão fazer protestos antes e durante os jogos, enfim. E aí, esse ano, tem mais alguns assassinatos que também vão ganhar uma projeção gigantesca, né? Então, o de George Floyd, Breonna Taylor, que é o que está aqui na camisa do Lewis Hamilton, Jacob Blake, que é aquele cara, ele não morre, na verdade, ele fica imobilizado, que leva 7 tiros da polícia enquanto ele já estava rendido e sem arma e sem nada, enfim. Isso leva uma nova onda nos Estados Unidos de protestos. Eu não sei como que vocês estão, mas eu tenho sentido que isso não tem sido falado mais no Brasil. No assassinato de George Floyd, isso ganha uma projeção muito forte no Brasil, muito grande. Essa imagem roda as redes sociais, né, que é um prédio pegando fogo em Minneapolis, que é onde o George Floyd é assassinado. Mas hoje continua em protestos, né? Teve um evento há 2 semanas atrás, numa cidade que eu não vou me lembrar o nome agora, mas que inclusive um menino branco, né? Infelizmente tem que chamar de menino, o cara tem 17 anos, atira e mata diversas pessoas. Um menino branco vai no protesto negro, armado, e atira e mata. Então está muito encarniçado o processo de protesto lá nos Estados Unidos, mas eu sinto que foi deixado de lado aqui no Brasil. Imagino que um pouco para manter a estrutura, para não continuar tendo protestos aqui no Brasil, porque a polícia brasileira mata tantos negros quanto a polícia norte-americana, se não mais. Então, é isso. Um ponto importante, né? Há 2 ou 3 semanas atrás, foi no final de agosto, teve uma greve histórica da NBA, né? Não é essa da foto do LeBron aqui, mas eu não sei se vocês sabem como que está a situação lá. A NBA está presa em todos os jogadores, o staff, tudo. Está num parque da Disney, completamente confinado lá. E aí eles fizeram uma greve que durou 2 ou 3 dias, se não me engano. Isso é histórico. Deixaram de jogar a WNBA, que é o basquete feminino, a Major League Baseball, Major League Soccer, enfim. O Lewis Hamilton tem protestado toda a corrida contra os casos de racismo no mundo, nos Estados Unidos principalmente, ele que é britânico, e está rolando uma polarização muito forte de ação contra o Trump, né? Porque o Trump é um Bolsonaro americano, assim, não tem grandes diferenças. E tá tendo essa polarização entre o movimento racista e o Trump, principalmente porque tem eleição em novembro agora, e o Biden, que é o grande adversário, o adversário dele, né, do Partido Democratas, é um racista também, mas tem se apropriado disso para fazer essa polarização. E é algo interessante, a gente pode conversar depois, né? Esse sistema partidário norte-americano faz com que não possa ter uma projeção de outra figura, porque o Biden é isso, ele é negro, ele é racista e é a única opção à população negra e aos antirracistas votarem nele para derrotar um mais racista ainda, que é o Trump, né? E o Biden, obviamente, que está usando isso sublina muito bem, assim. Ele, por exemplo,
teve esse conflito aí, né, que teve o assassinato por esse menino de 17 anos, né? O Trump e o Biden foram para a cidade. O Biden foi lá e se encontrou com o Jacob Blake, que é com a família do Jacob Blake, que foi o cara que tomou 7 tiros e que gerou o processo. O Trump não fez porra nenhuma e, de certa maneira, defendeu o menino que deu os tiros, né? Então, tá rolando essa polarização, tá no uso político muito forte disso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula sobre os movimentos antirracistas, né? O histórico e como que nós podemos entender esses movimentos antirracistas. Como eu disse no começo da aula, a próxima aula será sobre movimento ambientalista, movimento pacifista e os movimentos dos povos originários, dos povos indígenas, ok? É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem bem, descansem, estudem, que logo logo nós vamos voltar para as aulas presenciais.